Oi, gente, tudo bom? Então, bem-vindos à segunda parte do capítulo 5 aí da aula do uso consciente de energia elétrica, tá? Nessa aula a gente vai falar de acidentes com a energia elétrica, envolvendo rotinas residenciais na casa da gente, envolvendo também curto-circuito, tá bom? Então, a energia elétrica é muito importante para a vida das pessoas, mas o seu uso pode ser perigoso e provocar incêndios e outros graves acidentes. Então, a gente vai ver agora alguns desses riscos e como evitá-los. O circuito elétrico, gente, sobre o circuito elétrico, eu quero fazer uma pergunta. Você já viu um fusível? Né? Sabe onde ficam os disjuntores em sua casa? Os fusíveis são descartáveis? Pois precisam ser trocados após um curto-circuito para que o circuito possa funcionar. E aí ocorrem, né, o curto-circuito quando os fios elétricos que deveriam ficar afastados entram em contato com o outro. E isso gera um pequeno circuito elétrico, no qual a corrente elétrica é muito alta, causando superaquecimento. E aí a passagem da corrente elétrica pode produzir calor, né, como ocorre nos chuveiros e outros eletrodomésticos. E se as instalações do circuito elétrico residencial estiverem danificadas, né, por causa de materiais antigos ou baixa qualidade, isso pode provocar o curto-circuito. Aí, a intensidade da corrente elétrica fica muito alta e produz um calor suficiente para causar até um incêndio. Então, qual é um acidente que pode ser causado através do curto-circuito? Incêndio, né? E para evitar esse risco, as instalações elétricas contam com itens de segurança, como os disjuntores, né? Costumam ficar agrupados em um quadro. Os disjuntores têm uma chave para ligar e desligar. Então, quando a corrente fica muito alta, essa chave desliga automaticamente e o circuito é interrompido. Como a gente está vendo aqui nesse nessa imagem. Então, você tem aqui o disjuntor armado, e aqui o disjuntor armado, e aqui você tem o curto-circuito. O que acontece com o disjuntor? Né, quando acontece o curto-circuito? O disjuntor é desligado. Ó, e aí impede que passe corrente elétrica aqui. E outro item de segurança são os fusíveis. Em seu interior existe um fio que transmite a energia para o aparelho, e esse fio derrete facilmente, ele é muito fininho, em caso de acontecer algum circuito elétrico, né? Ó, aqui a gente pode ver, opa, desculpa. Aqui a gente pode ver o fiozinho bem fininho, né, do fusível, tá? E esse fio, ele quebra muito fácil, né? Dissolve muito fácil. E é por isso que depois você tem que trocar por um novo. Gente, e o choque elétrico? O choque elétrico você tem que ter muito cuidado, porque o corpo humano, ele pode conduzir a corrente elétrica, né? Nós temos muita água no nosso corpo. Então, quando isso acontece, nós sentimos esse choque, né? O que é o choque? É a contração dos músculos, né? E acontece essa sensação de dor. Às vezes é apenas uma sensação leve, desagradável, mas dependendo da intensidade, pode ser bastante dolorosa e provocar até queimaduras, né? Parada cardíaca, parada respiratória, né? E pode levar até a morte. Uma pessoa, por exemplo, que esteja descalça, quando recebe um choque elétrico, a corrente atravessa pelo corpo dela, né, em direção ao solo, devido à diferença de potencial elétrico que a gente estudou na outra aula. Uma forma de se evitar o choque é usar calçados em solas de borracha. Não pode ser de tecido, tem que ser de borracha, né? Porque esse material mantém a pessoa eletricamente isolada do solo. Então, em relação a esse choque elétrico, né, a gente pode perceber que outra medida dele de evitar é você adquirir, instalar um sistema de
aterramento elétrico. Isso aqui, gente, nada mais é do que o fio terra, o famoso fio terra, que alguns aparelhos vêm, e as residências também, através do disjuntor, você coloca uma haste, né, a instalação elétrica coloca uma haste no solo, e assim todo o excesso da corrente elétrica de uma residência é descartado lá no solo. Então, o que, que é? Trata-se de ligar uma rede elétrica de uma casa ao solo por meio desse fio. Né? Então, quando você liga toda a corrente elétrica da residência também ao fio terra, evita, né, que o excesso de energia possa causar um choque elétrico. E aí a gente tem também uma informação aqui sobre a mudança das tomadas. Vocês são muito novos, mas antigamente a gente tinha tomadas parecidas com essa aqui, ó. E os nossos aparelhos mais antigos têm, têm cabos de ligação na energia assim, né, parecidos com esse. Os plugs com 3 pinos, que são esses aqui que a gente está vendo agora, são utilizados em aparelhos que precisam do aterramento, como por exemplo um ar-condicionado. E aí o pino liga ao fio terra e funciona como uma espécie de sistema de proteção contra acidentes. E o novo modelo diminui a possibilidade de choques elétricos, incêndios e morte. Pessoal, obrigado, né, por ter assistido essa aula e respondam as questões aí do exercício 5. Não esqueça da página 65. Não esqueçam de fazer o capítulo 5 do Eureka também, tá? Obrigado e até mais.